ser meio atípico, porque nós estamos no mês de setembro, né? Mês que nós estamos falando sobre o suicídio, e hoje nós vamos ter então o Júnior, que vai fazer uma palestra para nós, né, sobre esse tema. Ele tem bastante experiência com essas coisas, né, já que é bombeiro, então ele vai trazer bastante ideias, bastante coisas legais para a gente, né, para a gente poder ajudar alguém, de repente, né. Então nós vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nos ligando aos mentores desse trabalho, nos ligando à equipe espiritual, pedindo proteção, amparo, que a gente possa ser bem preparado para assimilar tudo aquilo que vai ser falado hoje, e que a gente possa levar nos nossos corações, né, muito amor e muito carinho, que a gente possa distribuir esse amor e esse carinho nas nossas casas, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos. E assim, agradecidos a Deus por tudo que temos e somos, nós vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa de oração, e que o amor e o Evangelho de Jesus esteja sempre conosco. Hoje é um dia típico, por quê? Vamos conversar sobre Setembro Amarelo, o que isso é o tema de hoje: depressão e suicídio. Vamos conversar de um tema muito pesado, porém muito importante para todos nós, para essa nova era que estamos vivendo. Então não vai ser um dia tradicional em que iremos fazer o livro dos Espíritos e o Evangelho. Vamos focar a nossa mente hoje só voltado a esse tema. Então eu vou me apresentar, e depois para aqueles que não me conhecem, depois vamos conversar sobre depressão e também sobre suicídio. E no final aí, quem tiver alguma dúvida sobre o tema, eu posso ficar aí e tirar alguma dúvida se alguém quiser, tá bom? Bom, eu sou o Júnior Machado, sou do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo há 7 anos. Sou socorrista do SAMU aqui de Atibaia há 3 anos e trabalho nessa casa faz 15 anos. E dentro do Corpo de Bombeiros, eu fiz um curso chamado Abordagem Técnica à Tentativa de Suicídio. Esse curso, quando eu tive essa vaga para trabalhar com ele, eu não sabia da magnitude que seria eu dentro de uma ocorrência, de grande forma que seria. Então, depois que eu fiz esse curso, eu fui perceber que nas ocorrências, a grande missão que eu tinha de olhar no olho daquela pessoa, em cima de uma ponte, em cima de uma sacada, com uma faca no pescoço, e dizer algumas palavras para ela. Aquela pessoa que está em desespero. Mas antes disso, depois, eu vou contar para os senhores algumas histórias. Vamos conversar primeiro sobre depressão. Vivemos, meus amigos, nessa era, uma pandemia. É uma pandemia do Covid, Júnior? Não, é uma pandemia da depressão. Mas o que é a depressão? O que é esse sentimento que deixa as pessoas tão tristes? A depressão é um transtorno mental que deixa a pessoa em extrema tristeza. É uma tristeza profunda. Ela entra num buraco tão grande que ela só consegue sair de lá através de alguma ajuda. Então, depressão, para começo de conversa, não é frescura. Depressão não é falta de interesse ou falta de Deus no coração. Depressão é, a partir de hoje que nós estamos vendo, estudando isso, é uma coisa respeitável. Temos que olhar para uma pessoa que talvez tenha, ou ela duvida que tenha, o nosso parente ou o nosso amigo, e respeitar aquilo e já ter alguma coisa para poder ajudar ele. Mas assim, vamos explicar tecnicamente o que é a depressão. A depressão, ela tem 3 frentes que engloba, ela não é uma coisa tão simples. A depressão, dentro da nossa mente, a nossa mente é como se fosse um rádio, e que aquela sintonia de rádio, ela está perfeita.
a música está tocando bem. Aí vem uma criança nesse rádio e muda de estação. A estação fica toda descontrolada. E aí você fica lá tentando colocar na estação de novo e não consegue mais. Você quer ouvir a música tocar e você não consegue mais ouvir. Isso que acontece no transtorno mental. A parte de serotonina, de dopamina e noradrenalina, elas se confundem. Que é os neurotransmissores de comunicação interna do cérebro, que é os neurotransmissores da alegria, da vitalidade, da nossa energia vital. Então, o depressivo, ele não tem mais esse controle, esse equilíbrio perfeito dentro da nossa mente. Então já é uma coisa fisiológica, uma coisa biológica e uma coisa genética também. A depressão é uma questão genética. Se meus parentes lá atrás já eram depressivos, aquela questão de azinho, azão, eu também, não é uma regra, posso vir também com uma certa predisposição a ter. Bom, aqui nós falamos de mente. Vamos falar agora de emocional. A depressão também ela tem questão emocional e psicológica. O emocional daquela pessoa que vem com traumas de infância, com traumas do presente e convivências que ela teve, pode descontrolar isso também. Então temos a questão mental, psicológica e vamos para a terceira, que é a espiritual. Um soldado que vai para a guerra, ele não adianta só com armas, ele precisa ir com escudo também. Se não tivermos Deus no nosso coração, ou tivermos equilibrado dentro do nosso dia a dia com a espiritualidade, não vamos conseguir vencer essa guerra. A guerra contra nós mesmos, nossas limitações, os nossos desafios diários. Então a depressão é a falta de equilíbrio, não perante o indivíduo, mas dentro da cabeça dele, da mente, da questão emocional e da espiritualidade. Mas espera aí, como então que eu vou vencer a depressão? A depressão ela tem cura? Ela tem cura, ela tem tratamento. Esse tratamento ele não é tão simples como alguns imaginam. Vai lá, passe em algum lugar, toma um remédio e já era. Não. A depressão, vamos voltar a esse raciocínio. Para eu cuidar da minha mente, eu vou precisar passar no médico e ele vai ter que me dar medicação. Eu vou ter que tomar medicações para esses neurotransmissores e meus neurônios voltar a música tocar. Eu não sei se os senhores estão compreendendo certinho, mas temos que voltar à sintonia. Temos que voltar através de medicação. Essas medicações, elas levam de 15 a 20 dias para fazer efeito. Não é tão simples, igual um remédio para dor, um analgésico que eu vou tomar e vai passar dor depois de uns minutos. Não é assim. O médico vai tentar ficando acertar, porque existem várias medicações. O seu organismo vai acertar uma. Então ele vai ficar tentando mudar até acertar o seu remédio. Nisso você vai estar tratando a sua mente. Para tratar o seu emocional, precisamos passar na terapia, em sessões de terapia e psicologia, com psicólogo. Psicólogo, temos que quebrar esse tabu que é coisa de louco. Todos nós necessitamos passar em psicólogo. É muito gostoso. É uma delícia você sentar lá e a pessoa falar sobre si mesma. Ela entender, querer te ouvir. Né? Você contar da sua vida, como que você foi, do que você gosta, do que você não gosta, da sua infância, do que você sente no seu coração. É uma delícia passar no psicólogo. E ele vai tratar, ali que ele estudou para isso, do seu emocional. Então já estamos tratando na depressão a nossa mente e o nosso emocional. E como que eu vou tratar o lado espiritual? O lado espiritual é isso que estamos fazendo hoje. Frequentar algum lugar independente da religião. Independente se é católico, evangélico, se é espírita, umbandista, se qualquer uma das religiões. Ia vir outra na minha mente, mas fugiu. Budista, né? Então assim, independente, senhores, temos que nos tratar espiritualmente, porque Deus não quer saber a religião que você está. Deus quer saber do bem que você tem no coração e o curto tempo que nós temos de praticar esse bem. Então, a depressão, ela tem tratamento, ela tem cura, mas é um tratamento árduo e que temos que vencer. E ela é transmitida com essas três coisas. Ela é transmitida com essas três coisas em conjuntas, essas três coisas desequilibradas. E digo ainda, qual é o ápice da depressão? O suicídio. O suicídio. Todas as doenças matam.
uma tuberculose vai te matar, um Covid pode te matar, uma leucemia pode te matar. A depressão, ela vai chegar por trás, silenciosa. Ela vai pegar o seu lado emocional e ela vai fazer você tirar sua vida. Ela vai fazer você ficar mal. Ela vai fazer você ter insônia, ela vai fazer você ficar triste, você não ir no trabalho mais contente, você vai olhar os familiares diferentes, você vai achar que você não é capaz de nada, você não vê alegria nas coisas, você não vê cores das coisas, você não tem mais energia vital para ter esperança das coisas. Isso é muito triste, muito triste. E a vida, ela não é fácil. Nós temos que estar muito, temos que se amar tanto para nos equilibrar, para enfrentar a vida, porque a vida ela não é fácil, e com a gente equilibrado, fica tudo mais fácil, fica tudo melhor. Então por isso que temos que buscar ajuda, temos que buscar tratamento, observar nossos familiares, observar os amigos, os colegas de trabalho, os funcionários, e ter uma visão diferente com aquela pessoa que anda cabisbaixo. Não é normal. Cabe a nós, que estamos estudando sobre isso, ajudar. Bom, como eu disse, o ápice da depressão é o suicídio. É um tema muito forte. Então, assim, nem todos, mas a maioria dos suicidas são depressivos, têm depressão. E o que é o suicídio? O que é o suicídio? É o ato de tirar a própria vida. Isso é muito triste. É muito triste. Depois eu vou contar algumas histórias para vocês. Mas o ato de tirar a própria vida. E qual é a primeira sensação, o primeiro sentimento de um suicida, ou de um tentante suicida? É o arrependimento. O arrependimento é o pior sentimento que existe. Por quê? Não tem como você voltar atrás. Então, quando acontece um suicídio dentro de uma família, a família inteira fica arrependida de não ter notado, de não ter ajudado. O suicida fica arrependido porque do outro lado da vida ele vai descobrir que nada acabou, que ele só tentou se livrar de uma dor, de um sofrimento, e chegando lá, ele viu que não era aquilo, ele vai querer voltar. Fica a dor na sociedade e fica principalmente também a dor no ambiente. Como que vamos frequentar um ambiente, um lugar que aconteceu um suicídio, não é verdade? E eu tenho já uma historinha rápida de uma experiência que eu tive que ela prova do arrependimento de um suicida. Era uma ocorrência com uma torre atreliçada, aquelas torres de energia bem grande, e tinha um tentante suicida lá em cima. É muito perigoso para os bombeiros, porque aquela torre está energizada. Então nós temos algumas técnicas para subir, ou desliga toda a energia para os bombeiros subirem. Enquanto estava subindo os bombeiros lá, a gente com material de altura, talabarte e tudo mais, quando o desespero daquela pessoa tão grande, ele viu, os caras estão vindo me pegar. E o suicida pulou. Ele pulou. E sabe que nós ouvimos, quando ele estava passando, meu Deus, o que eu fiz? Então quer dizer, um arrependimento instantâneo. Então não vale a pena, senhores, não vale a pena esse tipo de ato, porque Deus é maravilhoso conosco. No final aqui da nossa conversa nós vamos falar sobre a espiritualidade. Então agora falamos um pouquinho de depressão, estamos falando de suicídio. É muito triste, e cabe a nós ser responsável por isso também, porque nós vamos vendo a nossa vida tão turbulenta que não percebemos aquela pessoa do lado, não percebemos o emocional da pessoa que está na nossa cara, ou percebemos e julgamos, né? Então hoje nós estamos aprendendo que não é bom fazer isso, é bom compreender, conversar, ouvir a pessoa. Eu vou contar uma ocorrência minha, que muitos têm curiosidade sobre esse tema, né? Bom, era 10 horas da noite, Pirituba, e soa o alarme do Corpo de Bombeiros. Nós corremos, se trocamos. Qual é a ocorrência? Tentativa de suicídio. 10 horas da noite. Embarcamos na viatura. Qual é a história da ocorrência? Uma menina de 17 anos trancada no banheiro, tentando contra a própria vida com uma faca. Policiamento já estava no local. Deslocamos nossa viatura até lá, rapidamente. Chegando lá, tinha muito policiamento, muito mesmo. E no deslocamento dessas ocorrências, eu já vou pedindo para Deus me orientar. Eu já vou pedindo para Deus me dar intuição.
eu estou sabendo que a equipe vai me colocar de frente a frente com aquela pessoa. E eu sei que eu tenho oportunidade última de dar a ela o livre-arbítrio da vida e da morte. Então eu vou olhar para ela e eu vou falar o quê? Oi, tudo bem? Não está tudo bem. Não está tudo bem. Ninguém te chamou na minha casa. Oi, boa noite. Boa noite? Não está boa noite. Então, aquele curso que eu falei para o Senhor, nos preparam para esse tipo de momento. Eu não posso falar, oi, boa noite. Oi, seja bem-vindo. Não pode, não é um bom dia. Então, assim, chegamos lá. A força tática estava no local, vários escudos, porque era uma ocorrência de arma branca. E a gente tentou captar já com alguns vizinhos, algum histórico da menina. E a gente viu que era uma menina bem sofrida. Beleza. Eu adentrei no meio daqueles escudos por baixo. É a humildade que você tem que chegar. Porque, na verdade, o suicídio não é um crime. Como que você entra na casa de uma pessoa, já encarando ela e falando, o que aconteceu? Me dá isso aqui. Não, ela vai ficar mais desesperada. Você vai deixar ela mais encurralada e é capaz de ela ficar mais nervosa. Então, eu cheguei quieto. E falei, como que é seu nome? Não quero saber, ficou brava, sai da minha casa, eles já falaram, que não sei o que. Eu descobri o nome dela. Eu falei, depois de um tempo, cadê a sua mãe? A minha mãe morreu. Deu tempo, você tem que dar um tempo para a pessoa, ela está muito nervosa. Cadê seu pai? O meu pai me abandonou quando eu era pequena. Só falar. E nós achamos que a nossa vida é difícil, né? É nessa hora que a gente fala, eu fico pedindo em oração coisa tão pequena, né? E tem gente sofrendo tanto com o seu coração despedaçado, na verdade. E aí eu vi que ela só tinha coisa negativa. Eu tive a intuição de perguntar da avó dela. E a sua avó? Cadê a sua avó? Ela falou, aí ela fitou no olhar, e eu já vi uma expressão corporal que eu peguei na linha certa ali. Ela falou, a minha avó era a pessoa que mais gostou de mim. Era a pessoa que eu mais amei. E ela morreu. E eu não quero mais viver. Eu uso droga, eu não tenho mais família, e eu quero encontrar com a minha família. E é hoje que você vai ver a morte. Ela falou para mim. E aí eu tive logo uma intuição. Eu falei, mas espera aí. Se você quer ver a sua avó, você quer ver os seus familiares, tirando a sua própria vida, como você pode ter certeza disso? E ela começou a olhar. Ela falou, eu perguntei para ela, quem disse que não foi a sua avó que me trouxe até aqui? Como você acha que seria para a sua avó ver a própria neta tirar a vida? Como você acha que seria para os seus pais, mesmo lá em cima, ver a própria neta tirar a sua vida? Você acha que seria fácil para ela? Será que não é ela que trouxe os bombeiros até você? Será que não é ela que está me intuindo a falar isso? E a menina soltou a faca, começou a desabar e chorar. E aí nós fomos ganhando o momento de se aproximação e ganhamos a ocorrência. Senhores, esse exemplo é um pouco forte? Mas é a nossa realidade. Hoje, uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Nós estudamos nos livros sobre o Vale dos Suicidas. Parece que é um pouquinho, né? Alguns vão para lá. Não, são milhões. Hoje, Jesus com certeza está lá, dentro do Vale dos Suicidas, chamando seus irmãos, explanando, mostrando para eles sua luz, o seu amor. Jesus não está, logicamente, ele está muito bem representado na nossa vida pelos nossos mentores espirituais. Porém, olha a ocupação importante que Jesus tem dentro dessas dimensões grandes que tem do outro lado da vida. Como pode um sentimento de arrependimento? Então, cabe a nós essa luta é nossa, essa luta. Dentro dos nossos familiares, dentro dos nossos amigos, dentro daqueles que estão próximos de nós. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, lá ele tem todo um estudo do céu, do inferno, do desencarne em si. E lá ele estuda espíritos felizes, espíritos medianos, e suicidas, assassinos. E lá tem alguns suicidas que ele entrevista. E esse livro é muito forte. Se os senhores quiserem ler, lá está tudo muito explícito. Ele entrevista os suicidas depois da morte. E uma frase que me marcou, que ele diz o seguinte: eu tentei me livrar de um sofrimento, o suicida diz, eu só queria me livrar do meu sofrimento, e eu encontrei a pura tortura aqui do outro lado. Por quê? O que acontece? Não é que Deus é mau e Deus é injusto, que vai fazer aquele irmão nosso sofrer eternamente. Não é isso.
e não é eternamente. Por exemplo, a nossa vida, ela é totalmente programada. E não tem essa programação de você tirar a sua própria vida. Mas o livre-arbítrio é nosso. Então, por exemplo, se na minha vida eu tenho mais ou menos 80 anos de planejamento, a minha vida aqui encarnado, e eu tirei a minha vida com 60, eu vou ter ainda 20 anos ligado com o meu corpo. Eu vou ter 20 anos ainda ligado à matéria. Então eu vou ter 20 anos de sofrimento. Ou de ligação com a matéria. Eu não vou ter paz. Eu não vou ter paz. E meus amigos, são muitos irmãos nossos que se iludem com isso. Acham que vai tirar aquela dor. E digo mais ainda, o suicida, ele não quer tirar a vida dele. O tentante suicida não quer tirar a vida dele. Ele quer tirar a dor do coração dele. Ele quer tirar aquela dor da alma. Agora imagine Deus lá em cima olhando isso daí. É óbvio que ele compreende que nós somos pequenos ainda. É óbvio que ele compreende que nós estamos num mundo de provas e expiações ainda. Imagine nós que somos pais e mães. O nosso filho chega e diz: pai, eu errei hoje. Aconteceu isso, está chorando, está sofrendo. O que a gente vai fazer? Vai bater e vai não ligar eternamente? Vai fazer ele, vai ser punir o seu filho? Não, a gente não vai punir nosso filho. Imagine Deus que é perfeito, gente. Então a gente vai falar para o nosso filho: filho, vai e não peca mais. Filho, faz desse jeitinho, vai lá, não tem problema. Por quê? A gente ama. Então Deus também faz isso com esses irmãos. Então podemos ficar totalmente tranquilos se tivermos um parente tentante ou um parente que tirou a própria vida. Por quê? Porque Deus é grande. Esquecemos do grande Pai que nós temos. Esquecemos da herança que nós temos espiritual. Porque o nosso mundo é tão ilusório que nós pensamos apenas coisas materiais. Esquecemos da dimensão que é Deus. Então, há esperança. Há esperança em toda essa pandemia depressiva que está tendo. E nós temos que estar de olhos abertos, porque Jesus busca recrutar mais e mais pessoas para trabalhar no seu exército. E esses aqui somos nós, trabalhadores de última hora. O que eu, o que vocês, o que nós podemos fazer para ajudar o nosso mestre? Será que é uma coisa tão pequena, cuidando pelo menos daquele âmbito de familiares que estão ao nosso redor? De ouvir, falar: eu estou percebendo que você está tristinho hoje, o que aconteceu? Vem, conversa comigo, manda uma mensagem, tem uma intuição. Quer dizer, Jesus vai usar a cada um de nós para fazer o bem. Não tem como ele encarnar de novo e vir aqui para dar um abraço em alguém. É nós que estamos aqui, de carne e osso, pronto para trabalhar. E Jesus espera isso de nós. E a espiritualidade lá com o suicida é de puro arrependimento. Por quê? Ele desistiu, teoricamente, de um plano que ele propôs a seguir. Né? E essa punição, talvez, entre aspas, existe, porque ele vai perceber que essa dor tão grande vai incentivar ele a não cometer de novo. Infelizmente, tem espíritos que têm aquela predisposição a tirar a própria vida dentro de várias encarnações. E Deus tem que ter algum plano para isso cessar. Né? E através dessa sensação de arrependimento. Então, falando em si de espiritualidade, para o nosso fim aí de conversa, temos que ter muita fé na espiritualidade e em Deus, e saber que essa luz existe dentro de nós. Os nossos mentores estão do nosso lado nos auxiliando, e ter essa percepção e ter essa empatia de olhar para o outro e de não julgar. E diretamente agora para você que sente essa tristeza dentro de si, sente essa depressão dentro de si, estamos vivos aqui e somos filhos de Deus. Podemos sim vencer essa tristeza, podemos vencer a cada dia de um sol que amanhece com novas oportunidades. Cabe a nós falar com fé: Deus, eu não quero mais isso para mim, eu vou vencer isso. Eu tenho minha família, eu tenho pessoas que gostam de mim, eu tenho meu trabalho, eu tenho quem me ouça, ou eu vou buscar minha ajuda própria. Não posso ter preconceito com medicação, não posso ter preconceito com psicólogo, não posso ter medo de contar, eu não posso ter medo de comunicar com meus amigos e com a minha família. E uma outra ocorrência minha,
pagou lá para o resgate uma menina de 10 anos com insuficiência respiratória. Beleza, a gente foi lá. Chegando lá, não era insuficiência respiratória, ela estava respirando bem. Só que essa criança, 10 anos, era uma criança, eu percebi que ela estava ansiosa. Ela estava ansiosa, ela queria me contar alguma coisa, ela estava me peraí, vamos buscar o remédio dela, um zoê na casa. Assim. Eu falei para ela, fala pro tio o que está acontecendo com você, fala para mim, você quer me contar alguma coisa? Ela olhava, e com medo da mãe, e com medo do pai. E aí eu não aguentei, eu falei para a mãe dela, ela tá querendo falar alguma coisa. A situação dela tá boa, a pressão dela tá boa. Ela sofre de alguma doença, alguma coisa? Aí a menininha, 10 anos, uma criança, ela gritou, eu tô querendo me matar. Gritou bem alto. A mãe começou a desabar de chorar. Aí, naquele momento, eu aprendi mais uma coisa. Eu falei, o que eu aprendi? O nosso dia a dia é tão corrido que os pais não têm olhos mais para os próprios filhos. A menininha não conseguia ter confiança no pai de contar aqueles sentimentos que ela tinha dentro do coração dela. E depois lá fora eu orientei os dois e falei, vocês têm que procurar alguma ajuda e ouvir o filho, ouvir a filha. Então, quer dizer, senhores, é nossa responsabilidade. E esse arrependimento vai fazer parte do nosso coração se ele chegar a sucumbir. Então veja a grandeza da responsabilidade que temos em nossa vida, a responsabilidade que temos com essas pessoas que estão no nosso caminho. E essa é a nossa lição de hoje. Ela é atípica, ela é forte, mas ela é a nossa realidade. E temos que buscar. Se você não está bem, eu não acordei bem hoje, o que vai me trazer paz? Ouvir uma boa música? Ir dar uma caminhada? Ir fazer um exercício físico? Ir no Verdade de Luz? Ir na igreja? Em algum lugar? Um sábio do passado diz, conhecer-se a si mesmo. Quem conhecer a si mesmo vai se dar bem, porque ele vai saber se equilibrar. Será que hoje eu estou mais quietinho? Não tem problema. A tristeza é uma coisa normal. É normal você ficar triste. É normal nós ficarmos tristes. A tristeza, ela faz parte do lado emocional, que o corpo está digerindo, a mente está digerindo ali alguma novidade que você teve no seu dia a dia, na sua semana. É normal de, hoje eu estou meio triste, eu vou ficar um pouco quietinho. Depois de algumas horas, ou depois de alguns dias, vai passar. O seu emocional vai administrar aquilo lá. Mas a depressão é esse fundo sem fim. Você não consegue sair de lá. Você ergue a mão daquele buraco e a pessoa que estava de cima, ela não te alcança. E qual é esse braço que vai te tirar do buraco? Terapia e medicação. E Deus. Então cabe a nós buscarmos. Porque está difícil uma vaga encarnatória. É uma fila de espíritos querendo reencarnar. E nós estamos aqui. Conseguimos essa vaga. Estamos de frente a frente a essa escola da vida. Estamos frente a frente essa escola que nos ensina a cada dia a ser mais experiente, a cada dia evoluir mais. Estamos frente a frente com esses familiares que é aqueles que devemos durante muito tempo. Então basta aproveitarmos esse momento, esse curto tempo que temos, que não sabemos a hora que vamos voltar para o plano espiritual. Então vamos fazer a diferença. Voltar para o nosso lar hoje e dar um abraço naqueles nossos familiares, levar essa luz que tem aqui dentro para dentro do nosso lar, fazer o nosso lar um templo de paz, de esperança e sair todo o mal que existe lá, toda a inveja, todo o orgulho, todo o egoísmo, toda a depressão, toda a tristeza. Cabe a nós, através desse conhecimento, fazer essa diferença. E vamos ter fé que podemos mudar isso. Não vamos deixar essa depressão cuidar do nosso coração. Não vamos deixar essa depressão ir galgando dentro da minha alma. Porque depois, a última porta vai ser a porta do arrependimento. Senhores, desculpa alguma palavra forte, porque é um tema bem difícil de se falar. Um tema muito cuidadoso de se falar. Então peço desculpa em alguma palavra, em alguma coisa. Desejo a todos muita paz, muita boa sorte e que todos nós estamos juntos no mesmo barco. Por isso que temos cada um remar com o seu remo para a gente conseguir chegar lá na ilha da espiritualidade, no mundo melhor, no mundo de paz. Então eu desejo para os senhores uma boa noite e uma boa semana.
só tem a agradecer, né, pessoal? Suas informações, né? Essa palestra maravilhosa. E que a gente possa, né, ser luz aí para alguém, né? Luz para a gente mesmo e luz para alguém aí, né? Que precise, um amigo. Quando a gente vê alguém, como ele diz, tristinho, procurar saber o que está acontecendo. Se a gente pudesse ser aquele amigo que vai amparar, que a gente possa amparar, né? Então, o centro aqui, nós tínhamos, antes da pandemia, a psicóloga que atendia todas as sextas-feiras, né? Sexta-feira que vem ela retorna, né? Com a graça de Deus. Então, se alguém precisar, né, da psicoterapia, sexta-feira que vem, dia 23 de setembro, às 15 horas. É só chegar, não precisa fazer inscrição, não. Já vem, sobe, é uma sala lá em cima e a gente vai ter novamente, né, a psicóloga atendendo o pessoal que necessitar. Então, se alguém precisar, vocês já sabem que nós teremos essa ajuda a mais, né? E como diz o Júnior, não perdendo a fé, né? Que a gente não perca a fé, né? A fé é a esperança de dias melhores. E com amor tudo acontece, né? Então que a gente ponha bastante amor no coração para a gente continuar a nossa jornada evolutiva, né? E que a gente possa ser essa luz do mundo, né? O sal da terra e a luz do mundo, como diz Jesus, né? Seja o sal da terra e a luz do mundo, né? Aquele que ilumina, aquele que ajuda e aquele que dá gosto. Então, agradecidos que estamos mais uma vez, nós vamos fazendo nesse momento as nossas vibrações pelo planeta Terra, pela nossa casa, pela nossa família, por todos os necessitados, por todos os doentes. Vamos vibrando uma luz bem forte, que a espiritualidade possa levar aonde houver maior necessidade, aonde houver nesse momento um socorro, que essa luz chegue, que essa luz brilhe, que essa luz possa trazer de volta, né, a realidade àqueles que necessitarem. E assim, agradecidos que estamos, mais uma vez, nós vamos dizendo novamente: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia